Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se à vontade. Aleluia. Saúdo esta tarde de maneira especial pastor Saulo Gregório, diretor executivo da Sename, pastor Américo, que me fez esse convite para estar aqui nesta tarde com os irmãos, pastor Felizbino, pastor Eduardo, minha amiga Sofia Cardoso, que está aqui, cantora Cida também. O Senhor me dá a oportunidade hoje de estar entre amigos. Como é bom falar para pessoas que amam, que estão comprometidas. Eu acredito que nessa tarde aqui não tenha nenhum curioso, né? Nessa tarde estão aqueles que o Senhor escolheu para que estivessem aqui. E eu tenho uma palavra que o céu me deu, irmãos. É uma palavra didática. Eu me coloco diante dos irmãos nesta tarde de maneira muito humilde. Recebam o que eu vou servir para os irmãos nesta tarde, como quem recebe algo de uma amiga. Eu vim lá do interior do estado do Pará, de Maracanã, onde pela graça de Deus presido o Projeto Campos Brancos. O Projeto Campos Brancos hoje tem 235 missionários em campo. Trabalhamos com os segmentos menos alcançados do Brasil. Estamos com 63 bases missionárias em funcionamento e atendemos hoje cerca de 3.500 crianças e adolescentes. Alfabetização, reforço escolar, evangelização, discipulado e alimentação. Aos irmãos que estão hoje à tarde aqui, que conhecem o Campos Brancos, que oram pelo Campos Brancos, que são ofertantes do Campos Brancos, o meu muito obrigada de coração. Então, irmãos, eu vou falar sobre um assunto que vivo, que conheço, que amo. Sirvo ao Senhor como missionária desde os meus 15 anos de idade. Dos 15 aos 19 eu estive no meu período de férias e desde os 19 anos até hoje em tempo integral. E eu pedi muito ao Senhor uma palavra para essa tarde. Estive em alguns momentos com o céu para que Ele me direcionasse. E o direcionamento que Deus me deu foi esse aconselhamento para os secretários de missões. E o Senhor me deu tópicos. E esses tópicos eu vou transmitir nesta tarde com muito carinho. A primeira coisa que o céu me pediu para lembrar a todos os irmãos aqui presentes é que ninguém é secretário de missões por acidente. Você não ocupa essa posição, não ocupa esse cargo porque você é sobrinho do pastor, porque você é amigo do pastor, porque não tinha uma outra função para você realizar na igreja do Senhor e por alguma razão, por algum acaso, você se encontra secretário. Quero dizer para você que o Deus que governa o mundo, que segura o cetro, Ele te escolheu e te colocou nessa posição. Você não é um erro, você não é um acidente. Você é a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo. Essa função, ela não é um trampolim para que você chegue a uma outra função mais interessante. É o lugar que o céu preparou para que você estivesse. Então esteja grato pela posição que o céu te colocou. Você poderia estar morto, poderia estar preso, poderia estar aí iludido pelas vãs filosofias deste mundo, poderia estar perdido, mas o Senhor te escolheu para defender a causa mais nobre da igreja. Ame a sua função. Glória a Deus, aleluia! Essa posição que o Senhor te deu, seja grato ao céu por ela. A segunda coisa, meus queridos, amplie a sua visão. Nós não podemos querer viver esse ministério, que é cuidar de um assunto tão
hoje para o reino, de um vivê-lo de maneira qualquer. Nós não podemos ir levando de qualquer jeito. E nós temos visto muitos secretários no Brasil acomodados demais, parados demais, esperando que alguém lhes diga o que fazer, esperando que alguém sempre esteja lhe ensinando, incentivando, empurrando. Agora é interessante que quando é para fazer alguma coisa do interesse do secretário, como pessoa, ele vai e faz, ele corre atrás, ele pesquisa, ele faz curso. Por que nós somos tão interessados em sermos excelentes na empresa, em sermos excelentes no nosso comércio, em sermos excelentes nas nossas outras atividades e no exercício do ministério missionário? Nós somos encostados, nós estamos sempre esperando que alguém oriente o que deve ser feito. Amados, Deus não se agrada desse comportamento. E o que se espera de um secretário de missões? Irmãos, primeiro se espera que o secretário de missões conheça o Evangelho, ame o Evangelho, entenda o Evangelho. Ele precisa compreender que Deus não nos chamou para ser um espectador. Deus nos chamou para ocupar uma posição que vai fazer a diferença na eternidade de outras pessoas. Ora, espera-se que um secretário de missões tenha vida devocional. Espera-se que um secretário de missões ore ao Senhor. Espera-se que um secretário de missões conheça a palavra de Deus. Espera-se que um secretário de missões leia livros sobre missões. Temos secretários aqui nesta tarde que nunca leu um livro sobre a temática missionária. Espera-se que um secretário de missões escute as maiores autoridades do Brasil e do mundo sobre esse assunto. Irmã Kelly, onde eu vou escutar? Na palma da sua mão. A internet ensina a fazer até bomba, irmãos. Por que você não vai usar a tecnologia a favor do ministério que Deus te confiou? Então, se planeje, ouça grandes homens e mulheres de Deus, leia livros sobre a temática, sobre a didática missionária, leia biografias. Você não pode falar do que você não conhece. É impossível defender uma causa que não está ardendo em teu coração, porque a mente só alcança a mente. É só um coração em chamas que pode alcançar outro coração. E como um coração vai se incendiar sem conhecimento? Então leia as biografias dos grandes missionários do passado, aprenda com eles e leia as biografias atuais também. Amplie a sua visão. Siga as agências missionárias no seu Instagram. Siga. Estude sobre os segmentos menos alcançados do Brasil. Tenha na ponta da língua esses números. Quantas línguas ainda precisam de tradução das Escrituras? Qual o tamanho do desafio da igreja brasileira em relação aos segmentos menos alcançados? Os irmãos sabiam que recentemente nós passamos de 8 para 9? Agora nós temos também os pantaneiros como um dos segmentos não alcançados do Brasil. Os irmãos sabiam que dos 9 milhões de surdos que existem, menos de 1% se declara crente em Jesus? Que ainda tem 6 mil assentamentos no Nordeste, onde o Evangelho não está disponível? Que 200 mil índios estão caminhando para o inferno na tarde de hoje, enquanto nós estamos aqui? Os irmãos têm conhecimento que em 10 mil comunidades inteirinhas o Evangelho não está disponível? Os irmãos conhecem essas informações? Onde elas estão? Disponíveis na internet. Esses números precisam ser conhecidos por nós, irmãos. Nós precisamos saber quais são os nossos desafios. E por que nós precisamos saber? Porque só assim nós vamos conscientizar a igreja. Essa é a tarefa maior do secretário de missões. É ela
despertar a consciência missionária da igreja. O céu espera que você faça isso. E como você vai fazer? Bem, primeiro estudando, lendo, aprendendo. Depois preparando mensagens sobre missões. Tem secretários que eu conheço que ele sobrevive no cargo às custas de pregadores que ele convida. Todo culto de missões ele convida um pregador. Aí eu me pergunto, o que está faltando? Competência? Vontade de estudar? Porque, ora, se o povo não o vê chorando, se o povo não o vê envolvido no trabalho que ele diz amar e defender, como o povo vai segui-lo, irmãos? O banco segue o púlpito. O povo nunca vai ser mais crente, nunca vai amar mais, contribuir mais, se envolver mais do que o próprio secretário. Então assuma essa responsabilidade. O céu espera que você seja um ensinador lá no seu setor, lá na sua congregação. Prepare pregações sobre missões, pregações organizadas, apresente um conhecimento sistemático, tenha um planejamento semestral, bimestral, anual. A igreja precisa terminar o ano tendo avançado em conhecimento. E para que isso aconteça, Deus espera que você cave fundo para que você tenha essa responsabilidade. Prepare estudos bíblicos. Tente, meus irmãos, organizar esse conhecimento em forma de texto. Coloque nos grupos de sua igreja. Tem 200 pessoas, pode ser que 180 não leem, não vão ler, mas 20 vão. Desses 20 que vão ler, talvez Deus levante 3 ou 4. O reino ganhou. Agora, como vão ler um texto que não foi escrito? Como vão ouvir uma mensagem que não foi repassada? Né? Então, prepare mesa de estudo, prepare simpósios na sua congregação. Mas se aquela é uma congregação pequena, amados, nosso Deus não é um Deus que nos leva a nos curvar diante de números. Nós não somos numerólatras. Um movimento pode acontecer, um movimento extraordinário pode nascer em uma pequena congregação. Organize ali um estudo de missões. Mas só vai aparecer 10 pessoas, não importa. O compromisso de Deus é com qualidade, não é com quantidade. E as suas realizações, elas serão do tamanho de sua fé. Promova esses encontros. Esses encontros vão fazer a diferença. Leve a esses encontros, a essas reuniões, filmes sobre missões. Ouça uma boa palavra, uma palavra sólida. Compartilhe essa palavra nesses encontros para que outros eles possam ouvir e se alimentar também. Aí de vez em quando você chama um missionário para que esse missionário compartilhe a sua experiência em campo. Quando você organizar um evento missionário na sua igreja, no seu setor, faça uma gentileza também ao reino. Não convide conferencistas internacionais. Não convide esses pregadores da moda. Pregadores que eles próprios não conhecem missão, não oram por missão, não ofertam em missão. Eles vêm pedindo um cachê altíssimo para gastar não sei como, faz um movimento medonho, termina, vai embora, e o que fica, além do prejuízo financeiro? Nada, não fica nada. Mas se não levar alguém famoso, o povo não vai. Não precisamos de curiosos aqui nesse exército. Se a pessoa só vem porque tem talento ou um pregador, que fique em casa, meu irmão. Entende? Traga pessoas comprometidas. Não, eu vou trazer porque trabalha. Eu vou trazer porque ama. Eu vou trazer porque é um investidor. Eu vou trazer
pessoa que vai pregar no teu congresso, ela vai trazer. Então, desperte a consciência missionária da igreja, faça programações constantes, por mais que sejam pequenas, amados. Promova a comunhão com outros setores. A Secretaria de Missões, ela não pode viver isolada dos demais setores da igreja, porque o reino perde com isso. Então você, como secretário, faça alianças, convide a diretoria do ciclo de oração, convide os professores da escola dominical, esteja próximo dos músicos, se relacione com os demais setores da igreja, convide-os para as suas programações, reúna-se com eles, promova um relacionamento saudável para que todos entendam, irmãos, claramente na sua igreja, que a obra missionária não é um departamento como outro qualquer. Que os irmãos, independente dos cargos que ocupem na sua igreja, saibam que eles estão de pé por causa da obra missionária, eles foram salvos por causa da obra missionária, eles estão vivos por causa da obra missionária, que eles entendam que a igreja foi constituída e tem sido abençoada por Deus, por causa dos projetos missionários de Deus para esta igreja, para esse povo. Nós não somos um departamento, é a razão de ser da igreja. Então não há por que competirmos, não há por que nos isolarmos. Nós precisamos promover a comunhão. Faça um café, compre um pão. Irmãos, invista. Às vezes a gente fica só dependendo, esperando. Vou pedir uma verba, vou pedir. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse recurso. Faça o que é possível dentro da sua realidade. Se você pode custear uma garrafa de café, entendeu? 10 pães, eu não sei como é que fala aqui lá no Pará, a gente fala pão careca, aquele pão de sal. Se você pode comprar 10 pães e investir numa garrafa de café, convide os irmãos da sua congregação para um café na sua casa. Envolva-os com a obra missionária. O pastor não precisa te dar R$50 para isso. Invista no ministério que o Senhor te confiou, meu irmão, minha irmã. Olha, eu sempre costumo dizer, parece que é uma palavra muito forte, mas ela é real, porque eu vivi isso na minha própria vida, por isso posso falar com certa propriedade. Se um homem não faz nada por seu ministério, ou não vale nada o ministério, ou não vale nada o homem. Nós precisamos ser os obreiros que valem alguma coisa. Aleluia! Mas se a gente só vale quando alguém paga, se a gente só vale quando alguém empurra, se a gente só vale quando alguém manda, que tipo de trabalhadores estamos sendo nós na seara do Mestre? Eu lembro que quando eu estava me preparando, eu nunca fui secretária de missões, mas eu recebi uma chamada de Deus aos 15 anos e eu queria me preparar. Fui fazer um curso de magistério, porque eu pensei, vai que o povo que Deus tem para mim seja analfabeto. Fui fazer um curso de enfermagem, porque eu pensei, se estiverem doentes, eu quero poder cuidar deles. Aí arrumei um emprego de meio expediente para pagar o curso de enfermagem. E a pé para o curso era longe, porque não sobrava dinheiro da passagem. Eu queria ler, mas eu não tinha condições de comprar livros. Tinha um irmão na minha congregação, que ele era um homem culto, um presbítero muito culto. Eu sabia que ele tinha muitos livros. Eu fui falar com ele. Eu lembro de chegar com ele e dizer assim: irmão, o senhor tem quem limpe a sua casa? Quem limpa a sua casa? Ele olhou para mim, uma adolescente de 16 anos. Ele disse: ninguém limpa a minha casa. Eu disse: eu gostaria de me apresentar para essa função. Ele disse: você quer limpar a minha casa? Eu disse: quero. E eu quero que o senhor me pague com livros da sua biblioteca. Eu chego cedo, irmão, eu chego 7 horas. Eu fico limpando sua casa até às 18 horas. Eu vou deixar a sua casa brilhando. Mas às 18 o senhor me leva na sua biblioteca
e deixa eu escolher uns 2 ou 3 livros. Ele disse: para que você quer isso? E eu disse: o céu me escolheu para defender a sua causa na terra. Eu preciso me preparar para isso. Eu fiz faxina na casa dele durante 1 ano para fazer a minha biblioteca. Eu procurei o diretor do seminário e eu disse: meu querido, eu não tenho como pagar a mensalidade do seminário, mas se o senhor me permitir ser ouvinte, eu chego cedo, lavo o banheiro, varro a sala de aula, arrumo as carteiras, apago o quadro, faço o café do professor. Aleluia. Eu preciso fazer a minha parte diante daquilo que o céu espera de mim. Eu não posso ficar esperando. Se eu fosse ficar esperando, talvez até hoje eu estivesse frustrada em Ananindeua, esperando e lamentando. A porta nunca se abriu, nunca ninguém me ajudou, nunca ninguém fez nada por mim, minha vida nunca foi fácil. Mas quando nós rompemos esse discurso e fazemos aquilo que o céu espera que nós façamos, o rei, o dono, o carpinteiro prepara o caminho diante de nós e nós avançamos. Aleluia! Nós avançamos. Então, crie um programa de oração da sua congregação. É outra coisa que o céu espera que o secretário de missões faça. Crie um programa de intercessão missionária na sua igreja. Mas para que você crie esse programa, é preciso que você conheça os desafios, as causas pelas quais você deve orar. Ore. Talvez você não tenha uma sala, mas você pode preparar um quadro para deixar lá na entrada. Fale com o pastor. Talvez você possa colocar um quadro na lateral do templo. Faça esse investimento. E o que você vai colocar nesse quadro? Você vai colocar as principais causas de oração pelas quais nós devemos pelejar diante do Senhor. Ore pelos missionários em campos, saúde física, saúde mental, saúde emocional. Nós gostamos da glória da missão, mas não gostamos do preço. Nós gostamos das vitórias, mas nós não falamos das lutas, das guerras. Aí, como nós temos essa visão da obra missionária, essa visão nos rouba toda a urgência da oração. Os irmãos sabiam que nós temos missionários hoje depressivos, missionários com transtorno obsessivo compulsivo, missionários com manias, missionários ansiosos, missionários que não conseguem dormir, missionários que estão doentes fisicamente. Há 3 semanas eu perdi uma de nossas obreiras que nos causou profunda dor. Eu estava aqui em São Paulo quando ela faleceu, uma missionária de 35 anos. Morreu, irmãos. Eu comecei essa ministração dizendo assim: hoje à tarde nós éramos 232 e agora nós somos 231. Temos baixa, temos missionários doentes hoje. E o céu, tudo que Deus faz na terra é em resposta às orações. Temos missionários abandonados por suas igrejas. Temos missionários, irmãos, que estão sofrendo nesta tarde dores físicas, emocionais absurdas. E nós não estamos pelejando essa peleja ao lado dele. Então vamos orar pelo missionário, vamos orar pelos nossos pastores brasileiros, para que seus corações se voltem para a obra missionária, para que o Senhor se revele para eles em sonhos. Vamos orar para que Deus levante jovens que amem a causa do Senhor. Vamos orar para que o Senhor levante tradutores das Escrituras no nosso meio. Vamos orar pelos segmentos não alcançados do Brasil. Vamos orar pela Europa, meus irmãos. Vamos orar pelas causas que interessam o
céu na terra. Mas como nós vamos orar se nós não sabemos quais são os motivos, não sabemos os números? Como é que a igreja vai lhe acompanhar nesse clamor se isso não está disponível? Então, coloque lá no quadro, imprima, distribua no culto de missões, coloque nos grupos, para que a igreja ela comece a orar junto com você. Tenha um planejamento mensal de intercessão. Eu conheci um senhor, pastor Américo, que ele conhecia o nome de todos os países do mundo. E ele sabia esses nomes porque ele orava por todos esses países. Aleluia. Ele sabia o nome. Nós temos um livro, Intercessão Mundial, você pode adquirir. Faça esse investimento. Mas tenha esse programa, esse planejamento mensal de intercessão. Disponibilize esses informativos. Tenha um momento de oração, irmãos. Você que é secretário, na escola bíblica dominical, converse com o pastor. Pastor, no final da escola bíblica, o senhor me dá 3 minutos para orarmos por missões. Olha que coisa linda. Fale com os professores das classes da escola dominical. Dê para eles no domingo um papelzinho com, olha, a causa missionária que a sua classe vai orar esse domingo é essa aqui. Envolva todo mundo, irmãos. É claro que alguns podem ser resistentes, mas você vai ganhar companheiros aí. Você estar junto com você. O céu vai ganhar e o inferno vai perder. Não deixe de orar, irmãos. A oração, nós ainda não sabemos, nós ainda não percebemos o que pode acontecer no Brasil e no mundo se nós assumirmos um compromisso real de orar pelos nossos missionários em campo, pela igreja brasileira e por aqueles vocacionados. Uma vez eu estava morrendo, eu achei que eu fosse morrer, que era o fim da minha vida, e de repente aquele livramento chegou. Eu abri os olhos, o perigo tinha passado. Eu falei: Senhor, como foi isso? E o Senhor me disse assim: nesse momento, uma serva minha dobrou os joelhos dela no quarto dela e orou pelos missionários no mundo, e a oração dela te alcançou aqui. Amados, escutem isso. O Senhor falou: nesse momento, uma serva minha, não sei quem é, dobrou os joelhos dela no quarto dela. Pode ter sido em qualquer lugar do mundo, e a oração dela te alcançou aqui. Eu ia morrer e não morri, porque eu não lembro. E o Senhor ainda disse: e alcançou todos os meus representantes ao redor da terra. Amados, vamos levar a sério. Nós nunca poderemos fazer com que outros joelhos se dobrem se o nosso joelho não se dobrar. Nós nunca poderemos fazer com que outros se comprometam se o nosso compromisso não for real. Ore. Outra coisa, secretário de missões, você deve ensinar sobre contribuição para a sua igreja, mas você também deve ser um contribuinte. É inadmissível alguém que fale sobre missões, que queira levar os outros a ofertar, mas que ele mesmo não oferte. Não é coerente, amados. Nós devemos ser os primeiros ofertantes. Os primeiros. O nosso nome tem que estar no carnê. O nosso nome tem que estar no envelope. Aleluia. Nós precisamos acreditar na causa que o Senhor nos colocou para defender. E nós acreditamos orando e investindo.
Nós não podemos querer ser levados a sério se nós gastamos mais com Coca-Cola do que comissões, gastamos mais com pizza do que comissões, gastamos mais com chicletes e balas do que comissões, gastamos mais com produtos de limpeza do que comissões, gastamos mais com produtos de beleza do que comissões, gastamos mais, irmãos, com supérfluos do que comissões. O Senhor tem nos prosperado, não é somente para melhorar a nossa qualidade de vida, é para melhorar a qualidade da nossa contribuição. Olha o que Deus tem feito na tua vida. Eu conheço pessoas que ofertavam missões R$50 há 10 anos. O patrimônio já dobrou, já triplicou, a oferta continua sendo R$50. Não há compromisso com o crescimento da obra. E o céu espera isso de nós, que nós sejamos contribuintes, que nós falemos sobre missões. E o céu espera uma outra coisa, gente, que nós sejamos absolutamente honestos. Não há espaço para outras interpretações. Honestidade. Sempre que alguém pergunta qual o segredo do Campos Brancos, por que não fechamos na pandemia, por que nossos missionários não voltaram, como é que nós nos mantemos de pé, irmãos? Hoje temos 235 missionários em campo. A nossa folha de pagamento hoje está em torno de R$240 mil. Nós não somos um ministério. Eu sou membro da Assembleia de Deus, da cidade de Maracanã. Pertenço à Comiadepa, que é a Convenção do Estado do Pará. Eu não tenho igrejas. Nós temos algumas congregações nas nossas áreas onde nós temos trabalho. A congregação dirigidas por 2 missionárias do Campos Brancos, que mais rende nas 63 localidades onde nós temos campo, rende R$30 por mês, entre dízimos e ofertas. É a rende. Temos uma que rende 17, temos uma que ainda não chegou em 10, porque nós estamos em lugares onde a economia é fraca, onde a economia muitas vezes é na base do escambo ainda, na base da troca. E como é que nós terminamos a nossa folha de pagamento todos os meses, irmãos? É porque Deus aprova a nossa contabilidade, Deus aprova a nossa administração, porque Deus sabe que o que está chegando está sendo investido. Deus não abençoa ladrão, Deus não abençoa irresponsável, Deus não abençoa quem separa um pedaço para Ele daquilo que não pertence a Ele. Deus não abençoa quem fica apresentando desculpas aparentemente racionais para usufruir daquilo que não lhe pertence. Deus não tem acordo, mas com quem é fiel, Deus prospera. A obra de Deus nunca deixou de ser feita por falta de dinheiro, meus irmãos. Deixa de ser feita por falta de planejamento, de trabalho, de honestidade, mas de dinheiro não, porque Ele é dono das montanhas que escondem o ouro e a prata. Ele é suficiente para pagar a conta. Ele faz acontecer. Se Ele te der um projeto para você desenvolver em sua congregação, pode ser a menor congregação do menor setor de São Paulo. Ele te deu, Ele vai te dar o recurso. E se você for fiel, mês que vem tem mais. E se você for fiel, mês que vem tem mais. E se você for fiel, daqui a pouco você não vai ser mais a menor secretaria, a menor congregação, o menor setor, porque Deus tem compromisso com quem é fiel. Nossos pilares no Campos Brancos: honestidade. Chegou o recurso para um missionário, a gente pode estar com a necessidade que tiver. Se o mantenedor fizer uma oferta e disser: esses R$500 aqui é para mandar para o missionário Rodrigo Cisa, eu brinco lá, eu digo: sangue dê na canela. Os R$500 vão para o Rodrigo Cisa. Aleluia. Eu preciso ser alguém que o céu pode confiar nos seus recursos.
digna dessa confiança, eu não tenho competência para exercer a administração que o céu me deu para exercer. Honestidade e generosidade são nossos dois pilares ali dentro. Saiba quem são os seus mantenedores. Eu recebi um secretário de missões lá no Campos Brancos um dia desses, e ele disse: irmã Kelly, ele é secretário de uma igreja de médio porte, mais ou menos metade do tamanho desta aqui. E ele disse: irmã Kelly, nós temos 2 missionários em nossa igreja, e nós não conseguimos levantar esse mês recurso para mandar o salário dos 2. Não entrou o dinheiro da Secretaria de Missões. Aí eu perguntei para ele: meu irmão, difícil eu entender isso, porque como que o senhor tem uma igreja de médio porte e a igreja não está mantendo 2 missionários? Está acontecendo alguma coisa? Como está sendo sua prestação de contas? Ele disse: não tem. Como é que está sendo como é que o senhor está mostrando para a igreja as vitórias que os missionários estão tendo nos campos? Como é que a igreja está acompanhando o que está acontecendo? Ele disse: a igreja não está acompanhando. Amado, e como é que está sendo a sua cadeia de agradecimento para os mantenedores? Ai, irmão Kelly, eu nunca agradeci. Na verdade, eu nem sei quem são. Como é que o senhor capta esse recurso? A gente coloca o QR Code e os irmãos ofertam na hora do culto de missões. Eu disse: amado, não há relacionamento. Sem relacionamento não tem oferta, meu irmão. Está errado. Não dá. O crente não se relaciona com o QR Code. Pessoas só se relaciona com pessoas. Apresente os missionários à igreja. Mostre foto. Leia o relatório. Peça para os missionários fazerem um vídeo. Apresente esse vídeo no culto de missões. Peça a oração pelos missionários nos grupos da igreja. Coloque os missionários no grupo para que estejam participando do que está acontecendo na igreja deles. Eles saíram daí. Entende? E o Senhor vai cadastrar esses mantenedores para que o Senhor possa dar um feliz aniversário no dia do aniversário, para que o Senhor possa, na primeira semana do mês, perguntar para o mantenedor: olha, isso aqui que eu vou dizer para vocês, eu poderia cobrar R$100 para dizer isso, mas eu vou dizer de graça. Olha, não se relacione com o mantenedor só para pedir dinheiro. Não faça isso. Primeira semana do mês, você, como secretário de missões, você vai mandar uma mensagem para os mantenedores de missões da sua congregação. E você vai dizer assim: quais são os seus pedidos de oração? Porque eu vou mandar para nossos missionários e vou assumir o compromisso de orar por você também. Olha que coisa linda. Como é o nome disso? Relacionamento. Pegue os pedidos de oração, prepare esse material, envie para os missionários em campo. Os missionários oram. Os missionários do Campos Brancos, eles jejuam no dia de domingo. Eles estão em jejum pelos mantenedores. Nossos missionários fazem campanha, fazem vigília. Já desses, o missionário me ligou: irmã Kelly, me ajude em oração. Me ligou chorando. Eu pensei: meu Deus, está acontecendo alguma coisa. O que é que está acontecendo com você? Tem um mantenedor meu que está doente. E eu estou aqui chorando por ele, orando por ele. Me ajude também. Anote o nome dele aí, porque eu quero dar esse testemunho de que o Senhor o curou. Aleluia. Na segunda semana, mande um versículo e uma palavra de agradecimento. Na terceira semana, mande algum informativo sobre a obra missionária. Na quarta semana, mande um relatório com o Pix da igreja e com os dados bancários. Pronto, relacionamento. Saiba quem são os mantenedores e o mantenedor tem que saber quem é você.
agradeça. Aí você, como secretário de missões também, se você tem acesso aos, não sei, vocês aqui são muito grandes, né? Eu sou do interior do Pará, então não sei se vocês têm contato com os missionários diretamente, mas se vocês tiverem, olha, custa R$0, R$0. Você mandar uma mensagem, você comentar no Instagram, viu? Você mandar um direct, você compartilhar uma publicação dele, custa R$0. Você mostrar para esse missionário que você está presente. Às vezes uma simples frase pode ser a diferença entre a permanência ou o retorno prematuro desse missionário do campo. Uma vez eu enfrentei uma crise e eu estava muito mal mesmo. E uma das razões pelas quais, são 3 razões principais que causam a volta prematura do missionário: problemas familiares, falta de pastoreio e responsabilidade financeira. Eu estava vivendo essas 3 situações juntas. E eu estava disposta a ir embora, a abandonar. Eu estava trabalhando com uma tribo dificílima. E eu recebi um desenho. Na época não tinha WhatsApp, não tinha internet. Recebi o desenho de uma mão. Nessa mão, ela estava desenhada numa folha de papel A4. Meu nome estava escrito aqui no meio, na palma da mão. E uma criança escreveu assim: não desiste, o seu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Aleluia, Jesus. Eu peguei esse papel, colei na minha cabana de vara. Eu olhava para esse papel todos os dias. Aleluia. Meu nome estava escrito lá. Eu não estava sozinha. Eu podia continuar. Hoje é mais fácil para você. Saiba quem são os missionários da igreja. Procure ter acesso a essas informações. Procure suas redes sociais. Sigam. Estejam lado a lado em suas pelejas. Comente suas publicações. Não deixe de comentar. E quando você estiver com esse contato com os missionários, tanto esses que já estão em campo, quanto aqueles que estão sendo preparados, quanto aqueles que estão na sua congregação, mas você sabe que tem chamada, você é o professor, você é o instrutor, você é o conselheiro, você é a pessoa que Deus confiou e Ele te deu esta autoridade para que você exercesse esse pastoreio, tanto para os missionários já enviados, quanto para os missionários em formação, quanto para os missionários que estão sendo despertados na sua igreja. E existem alguns conhecimentos que o céu espera que você tenha e que você compartilhe. O primeiro deles, quando você estiver lidando com um missionário diretamente, ou com um estudante, ou com aquele que está sendo preparado, mostre a esse missionário que ele não é um desempregado. Diga para ele que ele não é um à toa, ele não é um turista, ele não é alguém que está, deixe claro, que ele não é alguém que está passeando às custas da igreja. Ou seja, dê a esse missionário, a esse estudante, a esse aspirante, essa certeza de que ele tem um secretário que acredita na importância do ministério missionário. Você precisa saber que o missionário é um embaixador do céu na terra. Se você sabe disso, você vai tratar o missionário com respeito, identidade. Foram oferecer para o missionário do Campos Brancos um dia desse: ei, você não quer receber aqui um recurso do governo para quem está desempregado? Meu missionário disse: eu não estou desempregado. Meu nome está escrito na folha de pagamento do céu. Você me respeite, viu? Então, saiba valorizar, secretário. O chamado do missionário não
presbítero, diácono e missionário. Pé no chão. Não, irmãos. Nosso chamado não é menor, não é menos importante, viu? Essa ideia de que o missionário é um sofredor, nasceu no inferno, essa ideia de que relaciona missão com dor, sofrimento, lágrima, desespero, essa ideia Satanás teve para roubar de nós o amor e o respeito pela obra missionária. Se eu tivesse 1000 vidas, irmãos, em todas elas eu seria missionário, porque não existe patrão mais fiel do que o carpinteiro. Meu Cristo me veste, meu Cristo me calça, meu Cristo me alimenta, meu Cristo cuida de minhas necessidades, meu Cristo está diante de mim, meu Cristo é meu advogado, meu Cristo é meu juiz, meu Cristo é meu médico, meu Cristo é meu psicólogo, meu Cristo é meu amigo, meu Cristo é meu ponto seguro, meu Cristo é meu Deus, meu Cristo está comigo em todo o tempo. Como eu posso ser triste? Como eu posso andar por aí assim? Ai, coitada de mim. Você é missionário que está me ouvindo, antes de cabeça erguida, aperte a mão com segurança, olhe nos olhos das pessoas, mantenha a sua postura. Você não é qualquer um, você é o escolhido do céu. Aleluia. Então, tenha identidade. Ensine isso para o seu missionário. Quando ele estiver xoxo, capenga, lembre ele de quem ele é. Quando ele descobre sua identidade, a gente tem esse segundo ponto, o comportamento. Nós, irmãos, olha, nós como missionários e nós como secretários de missões não podemos admitir esse comportamento. O missionário não é um pé de chão. O missionário não é um pobre coitado. Não é alguém que vive de resto. Não é alguém que vive de sobra. Não é. O missionário, como eu já disse, é o embaixador. E como o embaixador se comporta? Você que é missionário, olhe para mim. Nós, missionários, nunca devemos ter esse comportamento. Ai, irmã, que caneta bonita. Se Deus tocar no coração da irmã e a irmã quiser me dar, nós não fazemos isso. Esse comportamento é de estelionatário, é comportamento de ladrão, é comportamento de quem não depende do céu e resolveu pelejar ele mesmo, uma peleja que o céu se comprometeu em pelejar. Deus fala com quem tem e não com quem quer receber. Nós não andamos por aí dizendo: ei, olha para mim, coitadinho de mim. Nós não. Nós nos comportamos de acordo com o chamado que nós recebemos. E o nosso chamado não é pequeno, não. Nosso chamado é grande. Nosso Deus é grande. Então tenha um comportamento à altura desse chamado. Não permita que os missionários em formação se comportem desse jeito. A gente não deve andar por aí. Olha, eu digo no Campos Brancos, os missionários em formação: vocês tomem banho, penteiem os cabelos, viu? Vocês mantenham as unhas limpas. Se você não tem competência para usar branco, não use, porque missionário não deve andar encardido, viu? Você ande arrumadinho, perfumado. Nós somos a melhor ou a pior propaganda para o evangelho que as pessoas vão ver. Então, ande de acordo à altura do chamado que você recebeu. Quem gosta de nos ver na lona é Satanás. Deus pagou por nós para que nós andássemos neste mundo com honra. Com honra. E isso precisa mudar na nossa mente, irmãos. Eu fui pregar um dia desses, a esposa do pastor olhou para mim e disse assim: olha, bem vestida, nem parece que é missionária. Onde nós aprendemos isso? Eu tenho que andar rasgada para que você vá
desvalorizem meu ministério? Eu tenho que andar com o salto esfarelado? Eu tenho que falar problema, cheguemos? Eu tenho que andar por aí envergonhada? Não, irmãos. Representante do céu na terra. Aleluia! Embaixadores. Nos comportamos assim. Ensine. Não permita que seu missionário ande de qualquer maneira. Oriente esse missionário a estudar. Viu? Que ele faça cursos. Nós não podemos ter missionários Gabriela no nosso meio. Ensine isso, meu filho, estude. Como é missionário Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, eu sou mesmo assim. Não, irmãos. Nosso Deus, ele está sempre em movimento. Quem vai para o céu está sempre se movimentando também. Apareceu um vocacionado, converse com ele. Meu filho, estude. Viu? Faça um curso teológico, não tenha um conhecimento teológico da profundidade de um Pires. Porque senão nós te enviamos para o campo, você prega 3 sermões e acabou o teu cabedal teológico. Você vai servir o que para o povo? Então, oriente a esse missionário para que ele estude. Estude comunicação, estude oratória, estude teologia, estude línguas. Nossos missionários precisam aprender mesa posta. Lá no Campos Brancos eles têm aula de etiqueta. Ah, irmão Kelly, mas você forma missionários para trabalhar com os povos mais pobres do Brasil. Sentam-se no chão para comer com a mão, com o ribeirinho, tranquilamente. Mas se o governador chamar para um jantar, eles têm postura para sentar-se à mesa, sabem comer com garfo e faca, sabem conversar, porque se prepararam para isso. Então oriente seu missionário que estude, oriente seu missionário a pensar no futuro. Não serão jovens para sempre, não estarão no campo para sempre. Não se pode gastar 100% do que ganha. Quem vai ensinar isso para esse rapaz? É você. Quem vai ensinar isso para essa moça que está ávida por ganhar o mundo? É você como secretário. Minha filha, comece a pagar uma previdência. Comece a fazer um investimento em renda fixa. Ah, você vai passar 20, 30 anos em missão, mas todos os meses separe um pouquinho para o seu amanhã. Ah, irmão, mas Jesus pode voltar amanhã. Pode voltar amanhã, pode voltar daqui a 50 anos. Eu vou viver do quê, meus irmãos? Por não pensarmos nisso, muitos missionários hoje estão sofrendo, em bancarrota, falidos, com 70 anos de idade, porque nunca ninguém ensinou. Estude finanças, não precisa fazer um curso, siga canais, faça um curso online, mas é um conhecimento fundamental para você. Ensine esses missionários a serem proativos, a terem projetos que vão mudar a história do povo. Isso é muito importante. Diga para ele assim: para onde o Senhor te chamou? Ah, me chamou para trabalhar com índios. Então você pode começar a se preparar desde agora. Faça cursos agora que vão ajudar você para quando você chegar lá resolver o problema. Missionário não é para estar se embalando numa rede o dia todo e à noite pregar. Nossos missionários não podem viver uma vida assim. Nós precisamos de mudar a história do povo. Antes de Jesus chegar era assim, mas Jesus chegou e mudou tudo. Não tinha água, agora tem poço. Ah, não tinha comida, agora tem horta. Ah, era todo mundo analfabeto, agora temos uma escola que está alfabetizando. Ah, não tinha posto de saúde, agora tem. Ah, não tinha, agora tem. Jesus chegou. E quando Jesus chega, e se não mudou, não é por culpa do Evangelho, nem por culpa de Cristo. Foi o missionário que se acomodou, e às vezes se acomodou porque nunca foi instruído. Então seja proativo, seja alguém que resolve problemas. Em uma das nossas bases missionárias é uma ilha. No meio da ilha tem uma pedra muito grande, abaixo do solo. Por essa razão não tem água potável. Não é possível cavar um poço.
Nossa missionária está lá há 8 anos. Há 8 anos que ela ora. Há 8 anos que ela chama empresas para fazer, para tentar fazer essa perfuração. Há 8 anos que ela pesquisa. Há 8 anos que ela busca resolver o problema da comunidade. Ontem ela me mandou uma mensagem: irmã Kelly, agora vai dar certo. Consegui uma empresa cuja broca de perfuração pode perfurar a pedra. A ilha terá água potável em poucos dias. Vitória da igreja, vitória do céu, vitória do evangelho. Mas se ela fosse alguém que não se importasse, aleluia, aí ela ia passar 10, 20 anos ali e o povo ia continuar com sede. Nós precisamos ser missionários que nos importamos. Ensine seu missionário a ter vida devocional. Diga para ele: meu filho, como está seu relacionamento com Deus? Como é que você está planejando esse tempo a sós com o Eterno? O missionário que não ora, ele é tão inútil quanto um soldado no meio de uma batalha que não pode ouvir a palavra, a voz, a orientação de seu capitão. Ele não sabe se ele avança, se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele recua. Então é muito importante, tanto que os candidatos que estejam sendo preparados, quanto que aqueles que estão em campo e podem se esquecer. Você sabia que tem missionário que trabalha, que ele se torna um militante e deixa de ser missionário? Porque ele trabalha tanto, que não tem tempo mais para se relacionar com o Eterno. E sem relacionamento com o Eterno não existe missão, só existe trabalho. Mas é um trabalho que cansa o físico, mas não traz resultados eternos. Então o missionário nós precisamos acompanhar. Então eu estou fazendo agora, estou ligando para todo mundo, todos os missionários do Campos Brancos, chamadas de vídeo, um por um. Como você está? Como está a sua saúde espiritual? Aleluia. Qual está sendo o seu tempo com Deus? Como você está organizando a sua vida devocional? Eu preciso saber, eu preciso ter esta palavra para lembrá-lo que a vida devocional é a base do trabalho missionário. Através dessa ligação eu pergunto, essa ligação não é para saber quantas almas você ganhou, quantos você está discipulando, cadê o relatório da construção? Não, irmãos. Como está a sua saúde física? Você está bebendo água? Você está tomando 2 litros de água por dia? Você já tomou o seu remédio para a verme agora do mês de junho? Às vezes o missionário está desanimado, acha que é um ataque espiritual. Não toma remédio para verme, não bebe água, não faz um exercício, aí acha que está sob ataque. Não está, só está cuidando mal daquilo que o céu lhe entregou. Sem obreiro não existe obra. Vocês conhecem aquela história daquele missionário que morreu por 29 anos e no leito de morte ele disse: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Não cuidei do cavalo, não posso mais levar a mensagem. Aí como é que nós podemos ser cavalos, irmãos? Sedentários, desidratados, entendeu? Cavalos que não se cuidam. Se nós não temos vaidade para nos cuidar por nós mesmos, que nos cuidemos pelo menos pela obra que o Senhor nos confiou. Se nós não temos esse autocuidado pelas razões certas, por autoestima, se cuide pelo menos por amor ao Evangelho, por amor à causa que Ele te deu para cuidar. Saúde, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental. Ensine para o missionário que está sob seu cuidado. Ei, aprenda a pastorear o seu coração. Quando as coisas estiverem difíceis, fale com você em primeira pessoa. Eu pastorei meu coração essa semana. Eu falei para mim assim, vou compartilhar com vocês. Kelly, calma, respire. Não é coerente pensar que o Eterno te trouxe até aqui
para te abandonar. Ele está com você. Você não está sozinha. Que ela se acalme. É só uma emoção. Emoções vêm e vão. Pensamentos passam. Ele está com você. Acalme o seu coração. Eu estava sozinha, mas eu fui a pessoa que Deus usou para me acalmar. O missionário precisa aprender a pastorear o seu coração. E às vezes ele não o faz porque nunca ninguém ensinou. Muitos dos que estão nesta noite aqui, nesta tarde, serão pastores presidentes. Muitos dos que estão nesta tarde aqui serão homens e mulheres a quem o Senhor entregará grandes responsabilidades. E todas essas instruções serão muito úteis para quando você se sentar nessa cadeira e tiver esse poder de decisão. Que você se lembre de tudo isso que nós tratamos. Ensine para o seu missionário para que ele tenha um coração grato. O céu não nos deve nada. O missionário precisa entender isso, que o céu não lhe deve nada, que ele está trabalhando, que ele está desempenhando essa função, porque o céu lhe concedeu este privilégio, o céu lhe concedeu este benefício, lhe concedeu esta honra. Eu estava uma vez, eu preguei com o mesmo terno 14 anos, e uma vez eu estava lavando o meu terno nas águas barrentas do Madeira Mamoré. Às vezes pregava com ele molhado, pregava com ele suado, pregava com ele manchado pelo barro do rio. Às vezes tinha sabão, às vezes não tinha. Mas uma vez eu estava lavando, 14 anos, só tinha ele. Mas eu senti de fazer uma oração. A oração ela não foi assim: Senhor, tantas pessoas estão por aí fazendo tantas coisas e podem abrir os seus closets, os seus armários, e tem um terno de cada cor para escolher. Não, minha oração não foi: Senhor, eu estou te dando os melhores anos da minha vida e o Senhor não tem misericórdia de mim. Eu estou há 14 anos com o mesmo terno. Também não foi essa. A minha oração, quando eu estava lavando, meu coração se encheu de gratidão, meu coração se encheu de alegria. Aí eu comecei a esfregar ele assim, a dizer: Senhor, 14 anos, Senhor, não se rasgou, eu não perdi, ainda me serve, Senhor, não desbotou, o botão não caiu, Senhor, é muito mais do que eu mereço, Senhor, é muito mais a tua bondade, me deixa envergonhada, o teu cuidado me cala, Senhor, muito obrigada por tanto cuidado. Irmãos, como é lindo vivermos o nosso ministério com gratidão. A gratidão, ela toca o coração de Deus, acende uma lâmpada sobre a nossa cabeça. Não ande por aí murmurando. Você, missionário que está me escutando, a murmuração é um culto ao diabo. Ninguém sai do deserto reprovado. Ninguém sai do deserto reprovado. Ou você sai aprovado ou não sai. Se o trabalho missionário paralisou, se não está desenvolvendo, se não avança, vamos prestar atenção naquilo que está errado na nossa vida. Estamos murmurando, estamos reclamando, estamos orando pouco, estamos sendo desonestos, estamos saindo pedindo as coisas para os outros, estamos fazendo aliança com quem não tem aliança com Deus, estamos nos corrompendo. Então não temos nenhuma razão para querer, para sonhar, pedir que o céu nos visite. Mas se somos gratos, mas se estamos com a vida no altar, mas se estamos trabalhando para a glória de Deus, se estamos sendo honestos na administração dos recursos que estão chegando na nossa mão, nós podemos viver na expectativa de um milagre. O extraordinário de Deus vai acontecer. Essa
façamos alianças com quem não tem aliança com Deus. Deus não precisa que nos sentemos em certas mesas. Deus não precisa que estejamos por aí mostrando pires para alguém nos dar uma moedinha. O lugar onde Ele ordena a bênção ainda é um lugar secreto, onde Ele faz o impossível pela vida do missionário, ainda é num quarto com a porta fechada. É lá que o Deus das missões faz os milagres acontecerem. É um Deus de milagres, o Deus que te escolheu, que te colocou nessa posição. Ele domina sobre tudo, Ele segura o cetro, Ele governa o mundo. Amados, Ele pode. Deus vai colocar projetos no teu coração. Deus vai te dar estratégias aqui. Nós vamos orar agorinha. Você vai voltar para o seu setor, para a sua congregação, e o Senhor vai encher o teu coração de sonhos. O Senhor vai encher o teu coração de projetos. O Senhor vai encher o teu coração de autoridade. O Senhor vai falar contigo nesta oração. Tu vais ser aprovado nessa posição que o Senhor te colocou. A obra missionária sofrerá um impacto positivo, porque você vai viver os melhores anos de seu ministério. A partir de agora, você será o melhor secretário, o melhor secretário, o melhor secretário, o melhor secretário que você puder ser nesse lugar que o Senhor te colocou. E os resultados virão, meus queridos. Os resultados virão. Você pode ter certeza, não faltará nada. Eu recebi uma senhora no Campos Brancos que veio fazer uma oferta. Ela disse assim: olha, o meu esposo morreu jovem, deixou toda a sua fortuna, não pôde realizar um grande sonho. O sonho dele era ter um trabalho com crianças pobres no interior. Então eu vim aqui colocar o nosso recurso à sua disposição. Ela disse: os nossos caminhões podem trazer dos nossos frigoríficos o leite, o frango, o queijo, o iogurte, o que você precisar. Tudo que é de barro aqui, nós vamos derrubar e fazer de alvenaria. Ela disse: me diga qual é a sua pretensão salarial, que nós vamos cobrir. E nós vamos também assalariar todas as missionárias que trabalham com você. Dinheiro não é problema. Eu perguntei para ela: amada, o que eu precisaria fazer para usufruir de tudo isso? Ela disse: quase nada. Qual é o quase nada? Ela disse: eu quero um nome na parede, só isso. Eu quero que você coloque o nome da escola missionária, o nome do meu marido, em honra a ele. E nunca mais faltará dinheiro aqui. Nunca mais faltará nada aqui. Eu disse: senhora, quando a senhora entrou, a senhora viu que havia um nome escrito na parede? Ela disse: não vi. O nome escrito é Peniel. A senhora sabe o que significa? Ela disse: nunca ouvi esse nome. Significa vendo Deus face a face. A senhora sabe qual é a possibilidade de tirarmos o nome Peniel e colocarmos o nome do seu defunto, que nem crente era? É 0%. Essa possibilidade não existe. Vou lhe dizer uma outra coisa, que a senhora está enganada. Aqui não falta nada. Eu não sei até quando a minha presença seria interessante para a senhora. Eu não sei se quando eu ligasse a senhora me atenderia. Mas o dono desta obra, chamei para conversar às 3 da manhã e ele estava lá. Chamei Aleluia! comigo hoje. Ele estava lá. Conversei com ele ontem. Ele estava lá. A senhora pode morrer, mudar de ideia, falir, ser presa. Não conheço a sua vida, mas o meu Deus, o carpinteiro de Nazaré, ele é imutável, infalível. Ele governa
vivo. Aleluia. Missionário Deus das Missões está vivo. Se você não está percebendo isso, Aleluia.